particular. Sempre que quiseres usar estas imagens, elas estão à tua disposição. Claro. Bem-vindos ao Justo pelo Pecador, um programa de justiça, hoje com um caso que é, no mínimo, mirabolante. Eu comigo tenho Maria Marques. Maria, a senhora foi agredida num tribunal. Fui agredida no elevador do tribunal, no Campos da Justiça, num edifício do Campos da Justiça, por dois polícias que deveriam ter-me conduzido a uma audiência de julgamento, a que eu tinha faltado às sessões anteriores, e aproveitaram para me agredir, pura e simplesmente porque lhes apeteceu. A Maria tinha que ir a um julgamento, faltou e então os polícias foram buscá-la. Foram buscá-la a casa? Não foram buscar a casa. Eles foram com um mandato para a minha residência, mas foram buscar à porta da casa do meu filho, onde mora o meu filho. E foram abusivamente. O mandato diz que deve durar 24 horas, no máximo 24 horas, e que deve durar o tempo mínimo necessário à realização da diligência. A diligência durou 40 minutos, no máximo, não é? Que foi o tempo que eu devo ter estado na sala de audiência. Eles foram buscar 24 horas antes. Portanto, a audiência estava marcada para 21 de julho de 2009. Eles foram buscar no dia 20 de julho, às 10. Eu penso que ainda não eram bem 10 horas, mas a acusação diz que a acusação do segundo processo, porque depois ainda sou processada por ter sido agredida pelos polícias. Mas, portanto, eles vão buscá-la à porta da casa do seu filho e levam-na para onde? E primeiro levam-me para a esquadra de Benfica, que é onde funciona o mesmo edifício da terceira divisão, porque eles vim a saber depois, que são polícias da terceira divisão, que normalmente andam à civil, e que aqueles são das notificações. E das prisões por causa das multas. Não é a secção de inquéritos, a secção de inquéritos é na cintura. Na Rua da Cintura de Lisboa, é lá embaixo. Sim. Eles levam-me para a esquadra, dali fazem o expediente, inclusive é para o tribunal a comunicar que estava detida, e depois levam-me para o Governo Civil, que é uma coisa absolutamente indescritível, de más condições. E que levam-na para os calabouços? Para os calabouços, para a prisão do Governo Civil. Para a enxovia, porque aquilo é de facto bem, o termo é mesmo enxovia, do Governo Civil. E dormiu lá, então? Dormi lá, com a mesma roupa com que me apanharam, que era a roupa que eu andava por casa. Segundo os polícias era camisa de dormir, mas enfim, e ninguém estranhou isso. Ninguém estranhou o facto de ser levada para o Governo Civil em camisa de dormir para ser presente a uma audiência de julgamento, que é uma coisa que é proibido. É proibido pelas leis do país e é proibido, sobretudo, pela Convenção Internacional dos Direitos do Homem. Ninguém pode ser submetido a uma situação destas, não é? Levam-me para os calabouços do Governo Civil. Ali há umas histórias, umas coisas mal explicadas, nomeadamente há uma jovem que às 8 da noite, deviam ser 8 da noite, eu não tinha relógio, mas admito que fossem 8 da noite, é mandada para dentro da cela, as outras celas estavam todas vazias, eu era a única pessoa que estava ali. A jovem é mandada para dentro da cela, assim, mas a mandada mesmo, mandam com tudo, nomeadamente a mala dela, portanto ela entrou com mala. Em ressaca, aflita por fumar cigarros. Era uma jovem toxicodependente. Uma jovem toxicodependente e ex-presidiária. Portanto, tinha estado na cadeia. E eu achei aquilo tudo muito estranho, porque as salas estavam todas vazias, não tinham necessidade nenhuma de fazer aquilo. E depois a forma como a mandam a rapariga, porque empurra a rapariga, a mandam com a mala, a mandam com o cobertor e fecham a porta, de tal maneira que a rapariga, o que é que me está a tratar assim? Tudo aquilo para criar ambiente, não é? Sentiu-se pressionada com aquilo? Não, eu não me senti pressionada. Eu achei estranho e, como toda a gente, as coisas estranhas têm que ter uma explicação, não é? Porque as pessoas, os polícias, sendo polícias ou sendo guardas prisionais, ou seja o que for, têm obrigações também. Têm que cumprir certas obrigações. Se não cumprem, porquê? Então comecei a falar com a jovem, com a Ruth. E percebi porque é que ela estava ali. A Ruth tinha cumprido 6 anos de cadeia, de uma pena de 8 anos, por agressão com objeto contundente, segundo ela, com a ponta mais afiada de um corta-unhas, e aquilo fez luz no meu espírito. A Ruth estava ali para ver se perdia as estribeiras, em ressaca, para ver se perdia as estribeiras, se não sei o que, e se me mandava a mim, como já se tinha mandado não sei a quem, pelos vistos não se mandou nada, porque a Ruth é uma gente. Isso é uma dedução da Maria. Pronto. No outro dia, então, levada No outro dia levam-me para o tribunal,
eu chego à cave, na cave daquele edifício, é o edifício onde funciona na cave a esquadra do Campos de Justiça. Levam-me até à esquadra, fico lá na garagem, no meio dos carros. Ninguém me tocou, entretanto, nem a levar-me de casa do meu filho para o carro, nem coisíssima nenhuma. Os polícias que vinham comigo vão conferenciar lá com os polícias da esquadra do Campos da Justiça e decidem levar-me de elevador até aquilo que eu depois vim a saber, era a Secretaria do 5º Juízo. Vou de elevador até à Secretaria do 5º Juízo, estive por ali, eles estiveram a conferenciar com uma escrivã, Paula, não sei o quê, que já não me lembro o nome dela. E depois o polícia mais baixo, o Celestino, agarra-me pelo braço e embora. E eu, embora, mas não vou lá nenhum, mas o que é isto? E evidentemente eles aproveitaram imediatamente os dois para me agarrar e para começar a maltratar. Portanto, e eu estava presa há 24 horas, praticamente, portanto aquilo eram perto de 9h30. Quase a acabar o quase mandato. A acabar o período do mandato, eles nunca me tinham tocado e aproveitaram porque aquilo já estava premeditado, do meu ponto de vista. Meteram-me dentro do elevador e toca-me espancarem. Mas me espancarem de forte e feio. Deixaram-me marcas, quer dizer, desde a forma como um deles me maniatou, com o braço aqui, que segurou com coisa, e com o outro, eu não sei com que mão é que ele segurou. Ele ou segurou assim, e com estes dedos esfacelou-me o braço aqui, que ficou com uma nódoa negra enorme, tenho as fotografias, estão inclusive no outro processo e estão até publicadas na internet. E às tantas, e deu-me estalada, deu-me uma joelhada que me fez uma nódoa negra, que por acaso também tenho uma fotografia na nádega, e às tantas já o elevador estava quase a chegar à cave, novamente, onde eles me deixaram. Este que me segurava o braço esquerdo, deu-me uma estaladona com toda a força aqui na nuca deste lado, eu até vi estrelas, e o outro com alguma coisa que eu não sei o que era, com as chaves ou qualquer coisa, espeta-me aqui, para eu ficar marcada na cara. E foi assim, marcada na cara, E foi a julgamento? E foi a julgamento. Assim? Assim. Com essas assim. marcas todas? Com essas marcas todas. E a juíza não Bom, a juíza estava perfeitamente conivente com aquilo tudo. E porquê é que eu digo que a juíza estava conivente com aquilo tudo? Porque, evidentemente, eu estava, quer dizer, para já estava incomodada por ter passado a noite com a mesma roupa estar há 24 horas com a mesma roupa, não ter direito a uma pasta de dentes, nem a um sabonete, nem a papel higiênico, nem coisíssima nenhuma. Porque nas enxovias do Governo Civil não há nada e a gente não tem direito a nada. E a porta é de grátis. Se quiser tirar a saia para ficar um pouco mais à vontade, não pode, porque estavam continuamente a passar homens. Portanto, estava incomodada com isso. E depois, espancada. Com marcas visíveis. Com marcas visíveis. Sentei-me e a juíza entrou e eu não me levantei. E a juíza depois, a senhora levante-se, eu não estou em condições de estar de pé. O Carlos quis saber porque é que eu não dava em condições. Ela também não quis. Entretanto, ameaçou-me, o que eu tinha que estar de pé e que tinha que me identificar e que tinha que não sei o quê, depois se quisesse não falava. E eu, estúpida, falei. Expliquei as razões do processo que deveriam ter determinado que a senhora juíza reconhecesse que eu tinha razão para fazer o que fiz e que não me condenasse, como consta de um acórdão de que já falámos há pouco, um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, que numa questão um pouco mais, em que a denúncia pode considerar mais caluniosa do que esta, considera que não há denúncia caluniosa, que prevalece o direito de queixa. Falei, mas portanto... O processo em causa portanto, que a Maria vai responder tem a ver com uma calúnia que a Maria terá feito a alguém. Pois, não fiz calúnia nenhuma. O processo tem que ver com as aparições públicas do Sr. Dr. José Maria Martins. José Maria Martins, que era o advogado do processo. Que era do processo de Casa Pia. Do Carlos Silvino, exatamente. E que nessa altura aparecia sistematicamente na televisão a dizer barbaridades. Mas não só na televisão. O Sr. Dr. José Maria Martins disse, foi publicado no jornal Correio da Manhã, que queria que Catarina fosse preso. Isto numa altura em que ele tinha uma queixa pendente no Tribunal da Relação
E era óbvio, para já era óbvio que toda a sociedade portuguesa estava sequestrada pelo processo Casa Pia. E, obviamente, que quando fizeram o que fizeram ao Carlos Cruz, que era uma figura de destaque, era exatamente com essa intenção, de que ninguém, nem Presidente da República, nem fosse o que fosse, se sentisse seguro, porque se faziam a uma pessoa com tanto prestígio, com tanto aquilo que fizeram, sem motivo nenhum, porque o Carlos Cruz está inocente, é óbvio que está inocente, toda a gente sabe disso. Se faziam isso ao Carlos Cruz, faziam qualquer pessoa. E isso foi óbvio. E aquela atitude do Dr. José Maria Martins, para mim, evidenciou claramente uma chantagem que resultou. Porque E a Maria então faz uma queixa. E eu faço uma queixa, não só por isso, como pela forma como ele aparecia todas as noites na televisão, de forma desbragada, a dizer coisas absurdas e incivilizadas e que não tinham cabimento. Que a mim agredia-me, de tal maneira que eu deixei de ver televisão. Eu não vejo televisão, porque de facto cansei. E portanto eu faço uma queixa à Ordem dos Advogados e há mais 11 pessoas que assinam a queixa. O grave desta questão é que uma dessas jovens que não conseguiu pagar a multa, porque a doutora juíza foi uma maravilha, aquilo... Portanto, acaba por ser condenada... Todas, fomos condenados todos. Fomos todos condenados. Portanto, um processo que é movido pelo José Maria Martins, Sim, por difamação, ele ganha o processo, vocês são todas condenadas. Portanto, todos. 11 pessoas. 12 no total. 12 no total. Eu mais 11. Não, há uma que não é condenada porque foi absolvida porque fez prestou uns favores assim esquisitos, nomeadamente fazendo telefonemas para o Carlos Cruz, para falar com o filho do Carlos Cruz e não sei o que, umas coisas esquisitas a essa gente e, portanto, como recompensa não foi condenada. Portanto, foram 11 pessoas condenadas. O grave dessa questão é que uma dessas jovens ou está presa ou está prestes a ir presa porque não teve dinheiro para pagar a multa que foi condenada, não é? E eu não estou presa porque alguém da família, eu disse vou presa, e alguém da família disse não vais, dá cá isso que eu pago. Portanto, alguém pagou. Ou seja, estas penalizações, nem nunca sequer, para pessoas como nós, que ganhamos e gastamos tudo o que ganhamos, ou porque ajudamos aqui e ali, ou por qualquer outro motivo, nunca caem sobre nós. Ou alguém vem pagar, ou nós faltamos a outras coisas que ajudamos, não é? Porque a gente gasta bem o dinheiro que ganha. Nessa altura, aliás... Entretanto, é condenada, mas há um outro processo que a Maria tem que ir responder, que tem a ver com a agressão aos 2 polícias que a agrediram. Não, pronto, eu sou condenada naquele tribunal, toda a gente faltou ao dever de assistência, porque eu tinha aquelas marcas e ninguém sabia como é que eu estava por dentro. E quando eu disse à juíza que não estava em condições de estar de pé, a doutora juíza disse-me que achava em muito boas condições. E depois disse que me tinha mandado prender para eu poder ser ouvida, porque ali respeitavam os meus direitos. E quando disse que ali respeitavam os meus direitos, lançou um olhar cúmplice aos polícias que me tinham acompanhado. 3 polícias estavam dentro da sala de audiências, portanto eu estive presa todo o tempo que estive dentro da sala de audiências, presa abusivamente porque já tinha terminado o prazo do mandato. Sempre acompanhada pelos polícias, não é? Pelos polícias, dentro da sala de audiências. E quando eu disse à doutora juíza, quando eu respondi à doutora juíza que não tinha respeitado os meus direitos, não tencionava respeitar, que não estava a respeitar e não tencionava respeitar, a doutora juíza também não quis saber. Porque é que eu dizia que ela não tinha respeitado, que não tinham respeitado, ali não tinham respeitado os meus direitos, não estavam a respeitar e que não tencionavam respeitar. Então sai com os dois, com os mesmos Saio polícias. com os polícias, com os 3 polícias, estes agora já do Campos da Justiça, porque os outros que me agrediram deixaram-me lá, depois ainda veio o chefe da esquadra, o chefe que estava lá da esquadra, me levar lá acima outra vez, às taponas, me maltratou perfeitamente e gratuitamente, não é? Porque se eu estava ali para ser presente a uma audiência, porque raio de carga d'água que eu fui 2 vezes à Secretaria do Tribunal. Não é nas secretarias que se fazem os julgamentos, não é? E os outros presos, de facto, ficam lá à espera e quando chega a altura do julgamento vão para a sala de audiências. Não, eu fui 2 vezes, gratuitamente. Os polícias não foram lá fazer nada. Mas eu faço queixa, evidentemente, fiz queixa a toda a gente da agressão. Fiz queixa à Procuradoria, fiz queixa ao comando da PSP, fiz queixa à Direção-Geral dos Serviços de Justiça, enfim, fiz queixa a toda a gente. Da agressão que tinha sido vítima no tribunal por parte dos polícias. Exatamente, da agressão que tinha sido vítima. Aproveito para informar que essa queixa está arquivada. Portanto, Pois eu soube pela notícia do crime. Que a queixa tinha sido arquivada, não sabia. Contra os polícias está não arquivada. Não sabia. Mas, seguindo, os polícias depois queixam-se de si, não é? Os polícias queixam-se de mim. Uma queixa ridícula, absurda, surreal, não tem
não tem ponta por onde se lhe pega e nem sequer tem base legal. Quer dizer, porque eles queixam-se, o que eles dizem é que um diz que eu mordi, depois na audiência disse que afinal não cheguei a morder, e de facto eu fiz o gesto porque o fulano me magoou. São coisas instintivas, não é? E o outro diz que eu o arranhei. Não sei se arranhei, se não arranhei, mas o fulano estava-me a pressionar, provavelmente até o próprio músculo que contraiu, não sei, não faço ideia. E disse isso à juíza. Portanto, a Maria vai a tribunal responder por esses crimes. Vou responder por esses crimes e fui condenada. E acaba por ser condenada. Sou condenada. Não, é porque isto não são crimes. Porque a doutora juíza, o que dá comprovado é que eu cometi um crime de resistência e coação sobre funcionário. Não está em sítio nenhum, nem é dito na sala de audiências, nem na acusação, nem em sítio nenhum, qual foi a coação. E a doutora juíza faz o favor de citar o artigo do Código Penal, que é o 347, que diz assim: quem empregar violência, incluindo ameaça grave ou ofensa à dignidade física contra funcionário ou membro das Forças Armadas, militarizadas ou segurança, para se opor àquele que pratica ato relativo ao exercício das suas funções ou para o constranger a que pratica ato relativo ao exercício das suas funções, mas contrário aos seus deveres, é punido com pena de prisão até 5 anos. Isto é, tem que haver aqui uma coação. E uma coação com um objetivo, que é, ou não fazes aquilo que tens que fazer, ou fazes aquilo que não deves fazer, não é? Não há... E empregar violência. E empregar violência, porque eu... Com essa força toda conseguiu... Sim, 3 homens... Maniatar os polícias. Exatamente, eu é que agredi-los à dentada e à arranhadela, que é uma coisa fantástica, não é? Portanto, a acusação nem sequer tem base legal, não é? E a Maria é condenada aqui? Eu sou condenada a 6 meses de cadeia. A 5 meses de prisão? 6 remíveis em multa de 900 euros. Curiosamente... e há também uma história engraçada, que é a sua advogada de defesa. O Ministério Público nomeia uma defensora oficiosa que pede uma pena superior. Ela pede uma pena, quer dizer, as penas não são quantificadas, nem pela Procuradora do Ministério Público, nem pela advogada. Mas as alegações da advogada puxam a pena para cima e não para baixo. Primeiro porque ela dá como provado tudo, sem se ater a uma série de coisas. Aquela audiência é um chorrilho de mentiras. Deixa-me ver se eu percebi. A senhora está em tribunal, está a ser julgada por ter batido alegadamente em polícia. Sim, que me agrediram. Que me agrediram. E a queixa contra eles que a Maria fez foi arquivada, portanto os polícias não foram responsabilizados pelas agressões de que foi vítima e das quais, segundo a Maria, há provas, quer fotográficas, é impossível. O Ministério Público, segundo o Carlos Tomás me informa, arquivou por falta de provas. É impossível que não haja provas. Portanto, o Ministério Público consegue o pleno. Consegue provar uma coisa que não acontece, não é? Para me condenar, e consegue não provar uma coisa que é impossível. Ou seja, eu fui presente a uma audiência de julgamento onde estavam 11, não estavam 11 porque algumas pessoas não estavam lá, onde estavam 4 advogados, o procurador, ou procuradora, já não me lembro, acho que era um procurador do Ministério Público, a tal escrivã, ajudante, a escrivã auxiliar, e estavam pelo menos 10 testemunhas. É impossível que toda esta gente estivesse disposta a mentir. Além disso, eu subo e desço, portanto passo 6 vezes por aqueles atos dos elevadores. Uma, inicialmente, em que não estava agredida, e das outras vezes, de certeza absoluta, que alguma daquelas câmaras há de ter apanhado a minha imagem. Depois eu fartei de gritar naquele elevador. Mas ali no campo da Justiça, as máquinas às vezes funcionam, outras vezes não funcionam. Pois é. O tal segurança que eu pensava que estava de serviço lá, afinal não há seguranças de serviço aos edifícios, e que aparece um homem que aparece do nada, que recebe um objeto dentro e provavelmente para controlar as máquinas, não sei o que é para quê. Voltando outra vez ao julgamento, para ver se eu percebi e se os nossos telespectadores também percebem. Está a responder em tribunal, o Ministério Público pede para que a Maria seja condenada num determinado sentido e a uma determinada pena. Sim. E a sua advogada de defesa sim. pede para que a Maria seja condenada a uma pena superior. Foi isto? Foi. Nitidamente foi isso. Nitidamente.
É claro que as penas não são quantificadas. Qual era a pena que o Ministério Público pedia? A Procuradora do Ministério Público diz, aliás, a própria acusação diz, atentas às circunstâncias, isto devia-se dar uma pena de cadeia superior a 5 anos, devia ser coletivo, mas é tribunal singular. Portanto, o próprio Ministério Público começa desde o início a reconhecer que está a fazer ali uma coisa que não devia fazer, que aquilo não tem. Eu peço desculpa, precisava do lençol de um guardanapo. Desde o início. A Procuradora do Ministério Público volta a afirmar, atentas às circunstâncias, uma pena de multa. Pena de prisão, não. Pena de multa. E ficou-se nisso. Não passou disso. A defensora oficiosa dá como provado, sem fundamento, coisas que não estão provadas, dá como provado que eu fiz aquilo que sou acusada, que nem sequer é aquilo que o Código Penal, portanto, não coincide. Aquilo que sou acusada não coincide com aquilo que o Código Penal diz, não é? Pune. Dá como provado tudo. As testemunhas a mentir. Credibilizou as testemunhas que estavam ali, como todos eles tinham interesse em mentir, porque todos eles estavam envolvidos na agressão, ou nas agressões verbais, e pede uma pena de multa, uma pena de prisão remível em multa, e termina as alegações com esta frase. A pena de prisão, enfim, Vossa Excelência decidirá. Portanto, para ela era a pena de multa, que o Ministério Público já tinha pedido, e não saiu da pena de multa. A Procuradora nunca falou em prisão. Nunca falou em prisão. E a sua advogada diz? A advogada diz, se a doutora, ela pede uma pena de multa, mas puxa para cima, está tudo provado, esta malvada deve ser condenada, não é? Quando não está nada provado e nem sequer o Código... Multe-a, mas pelo caminho também aprender. Não, pois, mas se a doutora juíza decidir que é prisão, para mim também está bem. É a nossa a justiça que nós temos neste país. Foi mais o justo pelo pecador. Até breve. Eu ainda fui olhar onde é que estavam as guarda-dados. Não tem importância.